Existe uma arquitetura que sustenta sua vida. Um mapa invisível que decide se uma infecção bacteriana é uma sentença de morte ou um inconveniente. Um projeto molecular que permite que milhões de diabéticos vivam além dos 30 anos. Você vive e respira dentro desta catedral de estruturas complexas, confiando sua existência a ela, sem nunca ver suas fundações. Penicilina, vitamina B12, insulina. Estas não são apenas palavras, são máquinas biológicas tridimensionais, e por décadas elas foram um mistério absoluto. A ciência sabia o que faziam, mas não tinha ideia de como pareciam. E para controlar, replicar ou sintetizar essas moléculas, você precisa do mapa, você precisa da planta baixa. Esta é a história da mulher que desenhou esses mapas, a mulher que nos deu visão no nível atômico. Mas esta não é uma história limpa de laboratório, é uma história gótica, uma história de dor. A arquiteta do nosso mundo biomédico era uma prisioneira em seu próprio corpo. Dorothy Hodgkin passou sua vida inteira lutando contra uma artrite reumatoide severa e deformante. As mesmas mãos que ela usava para construir modelos moleculares complexos, peça por peça, átomo por átomo, eram as mesmas mãos que estavam sendo ativamente destruídas pela doença. Eram nós inchados, dedos torcidos, travados em uma dor crônica e excruciante. A estética da urgência deste canal não é uma metáfora aqui, é a verdade literal. O trabalho de Dorothy foi uma corrida contra o relógio biológico de seu próprio corpo. O establishment científico, dominado por homens, via-a com condescendência. Uma mulher, uma mãe de 3 filhos, uma dona de casa que por acaso mexia com ciência. Eles subestimaram a ferocidade de sua mente, trancada dentro de um corpo que atraía. Eles não entenderam que sua dor não era uma fraqueza, era seu foco. Ela não tinha tempo a perder com o ego masculino ou com as convenções sociais. Ela tinha que mapear o invisível antes que suas mãos parassem de se mover para sempre. Esta é a escavação de uma mulher cuja dor física se tornou a ferramenta para decifrar a vida, e cujo trabalho foi tão fundamental que o mundo o tornou invisível, assim como as moléculas que ela revelou. Oi pessoal, aqui é a Kim e você tá no Her Story Roots, o canal onde a gente mergulha fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você é nova por aqui, bem-vinda. Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo, com detalhes, com emoção, com contexto, porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história. E a história de hoje é a definição do nosso manifesto. Estamos falando de escavação. Estamos falando de Dorothy Hodgkin. O nome dela pode não ecoar como o de Marie Curie, mas o impacto dela é sentido toda vez que você toma um antibiótico. Dorothy foi a pioneira da cristalografia de raios-x, uma técnica quase mística de atirar raios-x em cristais para fotografar as sombras dos átomos. Ela transformou essas sombras fantasmagóricas em mapas 3D precisos. Ela foi a mulher que revelou a estrutura da penicilina, a estrutura da vitamina B12 e, após 35 anos de trabalho excruciante, a estrutura da insulina. Mas por que ela é uma nota de rodapé? Porque a história dela é uma denúncia perfeita de como o patriarcado lida com o gênio feminino quando não pode negá-lo. Ele o trivializa. Quando ela ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho monumental, a mídia não a celebrou como a maior química estrutural de sua geração. A manchete de um jornal famoso dizia: "Dona de casa de Oxford ganha o Prêmio Nobel." Uma dona de casa, uma mulher que resolvia quebra-cabeças moleculares que os homens mais brilhantes do planeta consideravam impossíveis, reduzida às suas tarefas domésticas. Esta é a verdade sem filtros do nosso manifesto. A história de Dorothy não é apenas sobre raios-x, é sobre a dor física que ela suportou, suas mãos deformadas pela artrite
e a dor emocional de ser perpetuamente subestimada. Aqui, nós não vamos chamá-la de dona de casa, vamos chamá-la pelo que ela era, a arquiteta suprema da química da vida. Dorothy Crowfoot nasceu no Cairo, em 1910, filha de arqueólogos. Desde o início, ela foi treinada para escavar, para ver padrões em fragmentos, para encontrar ordem no caos. Mas ela não se apaixonou pelas tumbas do Egito, apaixonou-se pelos cristais. Ela viu neles uma beleza matemática, uma ordem perfeita escondida. Ela foi para Oxford estudar química, uma das poucas mulheres a ousar entrar naquele território sagrado masculino. Ela era um fantasma nos corredores, tolerada, mas não celebrada. Mas ela encontrou seu mentor, J.D. Bernal, um dos poucos homens que reconheceu sua genialidade e a introduziu na arte sombria da cristalografia de raio-x. A técnica era primitiva, quase brutal. Exigia uma paciência desumana. Você tinha que crescer um cristal perfeito da substância que queria mapear. Então, você o bombardeava com raio-x por horas, às vezes dias, capturando os padrões de difração, milhares de pequenos pontos pretos em chapas fotográficas. Esses pontos eram as sombras dos átomos. O trabalho de Dorothy era então usar matemática pura e infernal para traduzir essas sombras bidimensionais de volta em uma estrutura tridimensional. Era um quebra-cabeça com dezenas de milhares de peças, sem uma imagem na caixa para guiá-la. E foi então que seu corpo começou a traí-la. Aos 24 anos, ela teve seu primeiro ataque severo de artrite reumatoide. A dor era cegante, seus pés e mãos inchando a ponto dela não poder andar ou segurar uma caneta. Este é o elemento gótico da nossa história. A mulher cujo trabalho dependia de cálculos matemáticos meticulosos e da construção de modelos físicos delicados, estava perdendo o uso de suas mãos. Os médicos lhe disseram para abandonar a ciência. Disseram-lhe para encontrar uma vida mais calma. Ela os ignorou. Ela voltou ao laboratório, muitas vezes com as mãos envolvidas em bandagens, os dedos já começando a se torcer. A dor se tornou sua companheira constante, uma sombra em seu ombro. A doença cimentou sua estética da urgência. Ela não tinha tempo para as trivialidades ou para o sexismo que a cercava. Ela tinha trabalho a fazer e seu tempo estava, literalmente, se acabando. A Segunda Guerra Mundial mergulhou o mundo nas sombras. Enquanto os homens estavam nos campos de batalha, uma guerra paralela, silenciosa e desesperada estava sendo travada em laboratórios. A penicilina, descoberta por Fleming, era um milagre, a droga mágica que podia parar infecções em soldados feridos. Mas havia um problema. Era quase impossível de produzir em massa. A única maneira de fabricá-la sinteticamente era saber sua estrutura exata. O governo britânico e o americano despejaram recursos em um projeto secreto para mapeá-la. Os maiores químicos do mundo, homens como Robert Robinson, estavam competindo, usando métodos químicos tradicionais e falhando miseravelmente. Foi então que eles, quase como um último recurso, se voltaram para o fantasma em Oxford. Dorothy Hodgkin, agora mãe de filhos pequenos, trabalhando em um laboratório mal financiado, aceitou o desafio. A molécula da penicilina, embora pequena para os padrões de hoje, era um monstro de complexidade para a tecnologia da época. Era assimétrica, era instável, e ela se recusava a revelar seus segredos. Durante 3 anos, Dorothy, com suas mãos cada vez mais doloridas, trabalhou incansavelmente. A guerra significava que ela tinha pouca ajuda. Ela realizava os cálculos matemáticos exaustivos, trabalho que hoje um supercomputador levaria segundos, à mão, usando um método chamado síntese de Patterson. Era um trabalho de escavação brutal. Ela bombardeava os cristais, analisava as milhares de sombras fantasmagóricas nas fotografias e lentamente, átomo a átomo, começava a construir seu mapa. Ela estava lutando contra a física, contra a sua própria biologia
e contra o ceticismo de seus colegas masculinos que insistiam que sua estrutura proposta estava errada. Em 1945, ela provou que eles estavam errados. Ela publicou a estrutura 3D completa da penicilina. Foi um triunfo. Sua estrutura revelou um componente químico bizarro, o anel beta-lactâmico, que ninguém esperava. Esse mapa não apenas permitiu a produção sintética futura de antibióticos, mas abriu um novo continente na química. Ela havia vencido a corrida. E ela fez isso enquanto criava filhos e lutava contra uma dor crônica que a deixava sem fôlego. A guerra no fronte terminou. A guerra de Dorothy estava apenas começando. Se a penicilina foi uma batalha, a vitamina B12 era o Himalaia. Após a guerra, a ciência se voltou para outra doença misteriosa, a anemia perniciosa, uma condição sanguínea que era uma sentença de morte certa. Os médicos descobriram que ela podia ser tratada com injeções de extrato de fígado, e o ingrediente ativo foi isolado, a vitamina B12, um belo cristal vermelho. Mas sua estrutura era um pesadelo. Era uma molécula colossal, 4 vezes maior e exponencialmente mais complexa que a penicilina. Tinha quase 200 átomos. Os químicos orgânicos, os deuses do campo, declararam que era impossível mapeá-la. A complexidade matemática estava além da capacidade humana. Simplesmente não podia ser feito. Eles disseram impossível. Dorothy Hodgkin ouviu desafio. Ela começou o que se tornaria uma odisseia de 8 anos. Este projeto encapsula o storytelling profundo do nosso manifesto. Não foi um momento eureka, foi um cerco, foi um trabalho de mineração de dados lento e agonizante, uma escavação no sentido mais literal. Ela e sua pequena equipe, que incluía uma jovem estudante chamada Jenny Pickworth, cultivaram os cristais. Elas os bombardearam com raios-x, e então elas enfrentaram a montanha de dados. Os cálculos eram tão vastos que não podiam ser feitos à mão. Esta foi a primeira vez na história da química que os primeiros computadores eletrônicos, máquinas gigantescas e temperamentais do tamanho de salas, foram usados para análise biológica. Dorothy teve que lutar por tempo nessas máquinas, competindo com os físicos nucleares. E, o tempo todo, suas mãos. Suas mãos estavam agora visivelmente deformadas. A artrite estava vencendo a batalha por seu corpo. Ela frequentemente dirigia seu laboratório da cama, incapaz de andar, mas sua mente estava afiada como aço. Ela guiava seus alunos, analisava os padrões de difração e lentamente, dolorosamente, a sombra da molécula começou a tomar forma. Em 1955, após 8 anos, ela publicou a estrutura. O mundo químico ficou em choque. Era uma das estruturas mais complexas e belas já vistas, com um átomo de cobalto em seu coração. Ela havia escalado o impossível. Ela havia provado que não havia molécula que sua mente não pudesse mapear. O caminho para o prêmio Nobel estava agora. Em 1964, o telefone tocou na casa de Dorothy Hodgkin, em Oxford. Era Estocolmo. Ela havia recebido o Prêmio Nobel de Química e, crucialmente, ela o recebeu sozinha. Foi um reconhecimento inegável, monumental, por seu trabalho na determinação de estruturas de substâncias bioquímicas vitais. Ela foi a terceira mulher na história a ganhar o Nobel de Química, depois de Marie Curie e Irene Joliot-Curie. Foi o auge absoluto de sua carreira, a validação de décadas de trabalho excruciante, a prova de que a dona de casa era de fato a química estrutural mais brilhante do mundo. E foi então que a máquina do patriarcado, incapaz de apagar sua conquista, decidiu trivializá-la. Esta é a denúncia em sua forma mais pura. No dia seguinte ao anúncio, a imprensa britânica e mundial não celebrou a cientista. Eles celebraram a anomalia. As manchetes eram um show de horror de sexismo condescendente. O Daily Mail publicou a infame manchete: Dona de casa de Oxford ganha o Prêmio Nobel.
Outros jornais seguiram o exemplo, focando em como ela administrava uma casa e 3 filhos, enquanto também se interessava por ciência. Um artigo do The Observer a descreveu como gentil, modesta e sem pretensões, como se estivessem descrevendo uma vizinha agradável, e não a mulher que havia conquistado a vitamina B12. Imagine o insulto. Imagine dedicar sua vida a um trabalho que exigia um rigor intelectual quase supra-humano. Imagine fazer isso enquanto suporta uma dor física crônica que destruiu suas articulações. Imagine fazer isso enquanto luta por financiamento, por espaço de laboratório, por respeito, em um mundo de homens que a viam como um hobby. E então, no seu momento de triunfo final, o mundo olha para você e diz: "Oh, que impressionante, para uma dona de casa." Este é o padrão clássico de opressão que o Her Story Root denuncia. Se uma mulher não pode ser ignorada, ela deve ser domesticada. Sua genialidade deve ser apresentada como uma extensão de suas tarefas domésticas. Dorothy Hodgkin, a mulher que pensava em 3 dimensões e calculava com precisão de um computador, foi reduzida ao seu avental. Mas Dorothy, como sempre, ignorou o barulho. Ela tinha um último mapa para desenhar, o maior de todos. A insulina era a obsessão da vida de Dorothy Hodgkin, era seu Everest pessoal. A molécula que regula o açúcar no sangue, a chave para a vida de milhões de diabéticos, era seu primeiro amor científico. Ela começou a trabalhar nela em 1934, assim que chegou a Oxford, quando era apenas uma estudante de 24 anos. Ela foi a primeira pessoa a tirar uma fotografia de difração de raio-x bem-sucedida de um cristal de insulina. Ela viu naqueles primeiros padrões fantasmagóricos uma complexidade e uma beleza que a seduziram. E ela jurou que um dia ela resolveria sua estrutura. Ela não tinha ideia de que esse juramento a levaria a uma jornada de 35 anos. Por que tanto tempo? Porque a insulina era uma proteína. Era ordens de magnitude mais complexa do que a penicilina ou mesmo a B12. Era uma gigante molecular, e ela guardava seus segredos com uma ferocidade que beirava a malícia. Durante décadas, os padrões de difração que ela obtinha eram muito confusos, muito sujos para serem resolvidos. A matemática simplesmente não existia. Ela teve que esperar. Ela teve que esperar que a tecnologia a alcançasse. Ela teve que esperar que os computadores se tornassem mais poderosos. Ela teve que esperar que novos métodos químicos fossem inventados para ajudar a marcar a molécula. Enquanto ela resolvia a penicilina e a B12, a insulina estava sempre lá, esperando em seu laboratório, zombando dela. E enquanto ela esperava, seu corpo se desintegrava. Em 1969, sua artrite estava tão avançada que ela passava a maior parte do tempo em uma cadeira de rodas. Suas mãos eram agora garras retorcidas, quase inutilizáveis. Mas sua mente estava no auge. E finalmente, a tecnologia havia chegado. Usando os computadores mais avançados da época e as técnicas que ela mesma havia aperfeiçoado, Dorothy e sua equipe, após 35 anos de cerco, finalmente resolveram a estrutura. Eles tinham um mapa 3D completo da insulina. Foi a maior conquista da química estrutural do século. O mapa permitiu que os cientistas entendessem como a insulina funcionava e, crucialmente, como projetar insulinas sintéticas mais eficazes, salvando e melhorando incontáveis vidas. Ela fez isso em uma cadeira de rodas, com as mãos destruídas. Foi o triunfo final da mente sobre a matéria. O mundo científico queria que Dorothy Hodgkin fosse apenas um cérebro focado em moléculas, uma dona de casa quieta e modesta. Mas eles estavam, mais uma vez, subestimando-a. Esta é a denúncia do Her Story Root. A repressão não era apenas sexista, era política. Dorothy não era apenas uma química. Ela era uma socialista apaixonada e uma ativista antinuclear. Em um mundo dividido pela paranoia da Guerra Fria, ela se recusava a aceitar o silêncio como resposta.
Ela viu a beleza e a ordem na estrutura molecular e ansiava pela mesma ordem e paz na estrutura humana. Ela se tornou uma figura central no movimento Pugwash, uma organização de cientistas de ambos os lados da cortina de ferro, incluindo Albert Einstein e Bertrand Russell, que trabalhava secretamente para o desarmamento nuclear. Ela viajava para a União Soviética, para a China, para Gana, construindo pontes com cientistas que seus governos consideravam o inimigo. Ela acreditava que a ciência não tinha nacionalidade e que a humanidade tinha a obrigação de impedir a autodestruição atômica. Ela usou o prestígio de seu prêmio Nobel não para ganho pessoal, mas para defender a paz. O establishment ocidental, particularmente os Estados Unidos, não via uma ganhadora do Nobel. Via uma ameaça. A repressão foi imediata. O governo dos Estados Unidos, sobre o macartismo, declarou-a subversiva. Por sua defesa da paz e suas conexões com cientistas comunistas, Dorothy Hodgkin foi colocada na lista negra do Departamento de Estado. Ela foi proibida de entrar nos Estados Unidos. A mulher que havia resolvido a penicilina, salvando inúmeras vidas americanas, não tinha permissão para pisar em solo americano para receber um prêmio científico. A CIA a vigiava. O FBI tinha um arquivo sobre ela. Esta não era uma dona de casa gentil. Esta era uma dissidente política, uma mulher considerada tão perigosa quanto as estruturas que ela descobria. Ela provou que o patriarcado teme duas coisas: uma mulher que é mais inteligente que eles e uma mulher que se recusa a ficar quieta. Dorothy era ambas. Vamos voltar às mãos dela. Esta é a verdade sem filtros, a estética da urgência em sua forma mais literal. Perto do fim de sua vida, as mãos de Dorothy Hodgkin eram um mapa de sua própria história, uma relíquia de dor. A artrite reumatoide não é uma doença gentil. É um incêndio autoimune que ataca as articulações, torcendo os ossos em novas formas agonizantes. Suas mãos, que deveriam ser as ferramentas mais precisas de um químico, pareciam galhos de uma árvore antiga e atingida por raios. No entanto, ela nunca parou de usá-las. Há fotos de Dorothy em seus últimos anos, os dedos inchados e travados em ângulos impossíveis, ainda assim montando meticulosamente um modelo molecular complexo, um quebra-cabeça 3D de hastes e bolas. Este é o sacrifício que a história tenta apagar. É fácil celebrar o gênio, é fácil aplaudir o prêmio Nobel. É desconfortável olhar para o custo. A sociedade patriarcal consome o gênio feminino, mas se recusa a reconhecer a dor que o acompanha. Maria Quitéria foi esquecida e ficou cega. Jane Goodall sacrificou seu lar e sua paz de espírito. E Dorothy Hodgkin sacrificou o seu próprio corpo, átomo por átomo, na mesma medida em que mapeava os outros. A imagem de suas mãos é a denúncia final. Elas são um testamento da disparidade entre a beleza do que ela criou e a brutalidade do que ela suportou. Em um mundo que lhe disse para parar, para descansar, para ser uma inválida, ela respondeu construindo universos. Ela adaptou suas ferramentas. Ela inventou suportes para segurar suas canetas. Ela ditou seus cálculos quando não podia mais escrever. Ela usou sua mente como um bisturi quando seus dedos falharam. A história de Dorothy Hodgkin não é sobre uma dona de casa que ganhou um prêmio. É uma história gótica sobre uma mente brilhante, acorrentada a um corpo em decomposição, que, apesar de tudo, usou suas próprias correntes para decifrar os segredos da vida. Ela nos ensina que o gênio não é sobre facilidade, é sobre a recusa absoluta em ser parado. Suas mãos são um mapa de sua resistência. Dorothy Hodgkin morreu em 1994. Ela não está nos nossos outdoors. Não há filmes de grande sucesso sobre sua vida. Seu nome não é sinônimo de genialidade da mesma forma que o de Einstein. E, no entanto, você provavelmente está vivo hoje por causa dela.
Se você ou seus pais ou seus avós já tomaram um antibiótico para combater uma pneumonia, você deve sua vida a ela. Se você conhece alguém com diabetes tipo 1, sua vida é possibilitada pelo mapa 3D da insulina que ela passou 35 anos de sua vida dolorosa decifrando. Ela é a arquiteta invisível, a voz esquecida. Sua história foi deliberadamente apagada não por falta de importância, mas pelo desconforto que ela causava. Ela era muito complexa para o patriarcado. Ela era uma mãe e uma cientista ganhadora do Nobel. Ela era uma capitalista ocidental e uma socialista, amiga de comunistas. Ela era uma inválida física e a mente mais robusta da química. Ela quebrou todas as caixas em que tentaram colocá-la. Então eles escolheram a mais insultuosa de todas, dona de casa. Aqui no Herstory Root, nós rejeitamos essa narrativa. Nós escavamos a verdade. Dorothy Hodgkin foi uma titã. Ela foi uma mulher que olhou para as sombras da vida e lhes deu forma, enquanto seu próprio corpo cedia às sombras da doença. Ela nos deu as plantas baixas da vida moderna. A história dela merecia ser contada. A raiz da história dela é a fundação da medicina moderna. Obrigado por mergulhar fundo conosco. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like se você acredita que essas histórias precisam ser contadas. E não perca nosso próximo episódio, que sairá amanhã, onde continuaremos nossa escavação. Até lá!